Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que distratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz? O Matopiba acaba sendo organizado a partir de um decreto. Então o Ministério da Agricultura, ele cria um decreto. Esse decreto define uma grande região que pega o Tocantins todinho, uma boa parte do estado do Maranhão, Piauí e Bahia, uma grande região onde a proposta desse PDA, desse Plano de Desenvolvimento, é que você faça a expansão das monoculturas dentro de uma lógica produtiva industrial moderna, na mão do empresariado. O próprio projeto é voltado para a classe média rural, que no fundo lê-se fazendeiros e latifundiários. Esse Matopiba só vai reforçar. Vem com força, né? Que a gente sabe que é só latifundiários, grandes empresários. Nós, negros, indígenas, comunidades tradicionais, a gente não tem essa força. Que eu falo força assim, dinheiro. Porque eles visam dinheiro, né? É lucro. E as entidades, os negros, índios, o Moquibon não visa dinheiro, visa bem-estar, né? Visa bem-estar, porque se você não tiver bem-estar, não adianta ter dinheiro. Justamente a gente ter de ir em Brasília para poder conversar, contar que a gente existe, quer fazer alguma coisa, quer trazer esse projeto grande, trazer do que estão querendo, mas tem de comunicar com nós. Nós que somos dono da terra. Nós que somos dono do Brasil, nós que somos bruto da terra, aonde nossos bisavós deixaram nós. Então a gente tem de esclarecer para eles, respeitar a gente, que eles não estão respeitando. E eles estão trazendo esses projetos só por a vontade deles, não é por a vontade nossa. Nem faz nós como indígenas, e nem dos ribeirinhos, nem dos camponeses, eles não estão consultando com ninguém. E do que estão levando por mentira. A gente pode citar um exemplo de um assentamento aqui no estado do Tocantins, o PA Formosa, que o governo federal criou um assentamento, era uma terra pública da União, criou o assentamento e essas famílias, após serem assentadas, elas foram impactadas primeiramente pela ferrovia Norte-Sul. Foi uma briga grande. Depois da ferrovia Norte-Sul começou a plantação de eucalipto aos arredores do assentamento. E finalmente, para destruir a vida dessas famílias, veio a hidrelétrica de Estreito, a barragem de Estreito. Então, o governo, ao mesmo tempo que ele consegue criar um projeto de assentamento para determinada comunidade, ele vem com outro projeto maior e retira essas famílias, que foi o caso do PA Formosa. Quando nós começamos a associação, a gente entendia que a gente tinha apenas uma luta: vencer o grileiro. Hoje, o grileiro está mais fácil da gente vencer do que o Estado. O Estado que deveria, alguns pontos é aliado, em outros já é o nosso maior rival. É quem principalmente nos expulsa. Porque como é que uma terra que a gente nasceu, criamos,
moramos ali, sempre conhecemos nós sendo os donos, nós não temos direito sobre aquela terra. O que nós podemos receber é uma concessão de uso onde o domínio está no governo. Nós não dominamos aquilo que nós, em cima do terreno que nós moramos, onde nós vivemos. Eu sou uma velha de 73 anos e vocês querem fazer uma coisa dessa? Você também fazendo onde? Você vai machucar a senhora. Você vai machucar ela. E ele é um senhor também. Ele é um senhor também. Olha como vocês estão carregando a mulher. Ei, não resiste não, irmão. Não resiste não, velho. Não precisa fazer isso. Não vai machucar não. Calma. O seu filho tem que estar acima de tudo. Poxa, mas minha avó sofre tanto. Eu tô com sofrer junto com ela. Tô me sentindo muito triste. Tô me sentindo muito triste de uma injustiça dessa. De sair gente arrastada por polícia daqui na minha porta. Com desordem dessa. Minha filha e minha tia aí, tudo passando mal aí. Foi até machucado, ó. Meu dedo tá aí machucado aí, ó. E aí já tá inchado. Doendo aí. Pra mim ser saída daqui a força bruta por causa de fazendeiro aí. Dizer que é dono do mundo sem ser. Porque ele não é dono dessa área de terra toda, ele não é dono dela. A lógica da tecnologia faz com que o que você produz hoje, aqui 10 anos, o que você produz hoje numa área, aqui 10 anos, tem que produzir muito mais. Ou duas coisas tem que fazer, aumentar a produtividade, e aí é mais veneno, é mais adubo químico, essa questão, né? Aumentar a produtividade e aumentar a sua área de terra. E é esse processo que se dá a concentração fundiária. Né? Então a gente está vendo hoje um processo de concentração fundiária. Então são coisas que não era comum você falar, o cara tem 5 mil, 10 mil, 20 mil hectares de terra. Hoje isso está virando algo comum, né? Sem falar nos 200, 300 mil hectares de terra. Essa concentração de terra que o agronegócio traz, ela sempre esteve diretamente ligada à questão da vulnerabilidade social, da migração e do trabalho escravo, que é uma consequência de tudo isso. Por exemplo, o Maranhão, no ano de 1969, o Sarney, o ex-governador do estado, José Sarney, ele criou uma lei, né, que é a Lei de Terras do Maranhão, que deu terra, digamos assim, para os grandes agricultores e tirou dos pequenos. Então, isso fez com que houvesse uma grande concentração de terra. O Maranhão hoje é o estado do Brasil com a maior concentração de terra e por isso os camponeses do Maranhão tiveram que migrar. Nós podemos ver que alguns municípios que, embora o IDH seja baixo, mas que lá existe uma quantidade maior de pessoas na zona rural do que na zona urbana, não existe tanta migração para o trabalho escravo. Então a migração você observa naqueles municípios em que a população está mais urbanizada porque justamente foi expulsa da zona rural. O que estão querendo? Acabar de expulsar a população para a periferia das cidades. As periferias das cidades de Marabá, Imperatriz, Araguaína, né? E outras pequenas cidades da região já estão inchadas de tanta gente sem emprego, né? Os jovens crescendo na marginalidade, e é isso que eles vão trazer, com esse expulsar os camponeses. Aí vai trazer o quê? Vai trazer conflito, vai trazer fome, vai trazer sede, vai agravar os conflitos regionais. É isso que a gente quer para o país, que a gente quer construir, não? O pé está danado, para roubando demais. Não autorização pelos índios, ele vem para conta. Porque tu sabe o jeito do Cupém, eles trabalham de noite com madeira, pode ser meia-noite, mas eles cortam com motosserra, ele corta e abastece os caminhões e leva a qualquer hora, não é de dia. É assim que está acontecendo lá no reserva. Uma grande fazenda na cabeceira da nascente. Uma nascente dessa vai sobreviver? Não vai, porque ela foi desmatada. E nós sabemos que para a água ir para o reservatório daquele rio, precisa das árvores, daquelas que diz que não vale nada, que é o cerrado, precisa dela ajudar a levar a água para lá, para o subsolo. E não, o governo apoia arrancar tudo.
O primeiro impacto que foi sentido era a questão que a gente tinha uma grande área que a gente era tipo assim um extrativismo. A gente ia até a mata, a gente escolhia o caju, piqui, a gente vê que tem muito aí, lá tinha bastante mesmo essas frutas. E aí acabou de uma certa forma que a gente não vê mais nenhum pé. Nesses 3 últimos anos teve vários incêndios que a gente considera criminoso, mas a gente não pode provar, e isso é complicado. Uma área, quando é um determinado lugar, moça, não sei quantos aviões para poder combater o incêndio. Não é uma área de preservação. Pode dizer que a única área de Santa Maria da Vitória, a gente não conseguiu, nem os brigadistas de Santa Maria não foram ajudar a combater o fogo. Outra questão também é o discurso que você tem que esses commodities, né? Você planta commodities e diz que é alimentos, né? A gente não come cana. Não quer dizer que que outro derivado a gente não vai usar. A gente não come soja. Não quer dizer que óleo de soja... Mas dentro do que é produzido, isso é insignificante. Porque se fosse para produzir alimento, esses produtos teriam que ser vendidos, né, para quem tem necessidade de alimentos. Tá? Porque diz, olha, a fome mundial está cada vez maior, nós precisamos produzir alimentos. Então, é o mesmo discurso da década de 70. Como teve essa empresa lá, dos japoneses, que eu não sei, lá em Cururupu, que é na Baixada também. Não sei o nome da empresa, não me lembro agora, não me recordo. Mas essa empresa também chegou lá e fez, assim, tinha uma área de mata virgem, que nunca tinha sido tocada. Tinha um rio. O rio agora assoreou, um rio, uma cabeceira de rio muito forte. Está assoreada. Eles chegaram derrubando tudo. Meteram o trator em tudo, foi derrubando mesmo. Fizeram aquela coisa assim que perdia de vista. E aí, como o projeto não deu certo, plantaram mamona. Aí não deu certo. Eles abandonaram. Depois que eles estragaram tudo, eles abandonaram a área. Está lá, devastado, para quem queira ver. Quem domina hoje na produção em Campo Lindo é a soja, que não tem nenhum retorno para o município. É toda exportada, vem para aqui, para o porto de Itaqui, daqui já sai para a Europa, né? Então, um dos maiores núcleos de negociação que tem no município é a Bung e a Cagil, né? Que são as multinacionais que compram o produto e vende também o produto, né? Eles pegam a soja e vendem o produto químico para manutenção e produção de grão, né? Eles derrubam muito e não plantam. Ou plantam errado. Quer plantar uma coisa que não é daqui. A gente tem que priorizar as coisas que é daqui, porque aqui que foram colocadas, aqui que ela gera serviço. As que vêm de fora, ela vai criar um desserviço, vai criar um impacto aqui. Ela pode até crescer, até porque se você plantar 3 pés de eucalipto no meio aí não vai causar impacto. Vai se plantar agora, adensar tudo, derrubar todo um ecossistema, um local, né, uma nascente, plantar eucalipto, o que acontece? É isso que eles estão fazendo, é uma coisa sem sentido, uma coisa sem rumo. Tem gente que fala assim, não, mas tem que ter esse desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? Que mata, que acaba com a família, que acaba com a água, que acaba com as matas, que acaba com a caça, que acaba com o peixe. Hoje mesmo, ontem mesmo eu estava tomando banho no rio lá em casa, olhando onde eu via tanta piaba, tanto peixe, não vê uma piaba. O que essas piabas viram que fugiram? Será que foi eu que, pulando dentro do rio, que espantei? Não, foi o envenenamento que está na cabeceira deles, que o governo deveria investigar. Eu não me importo, eu não quero que acabe a soja, eu quero que eles tenham limite. Lá, quando no início assim que eu fui trabalhar, a água fica meio distante do brejo um pouco.
Aí eu levava uns tamborzinhos de água, enchia um pote de água. No partir da tarde eu não encostava no pote porque as abelhas não deixavam. A Europa, o urussu, pega-mão, a tataíra pegando a água. Aí eles deram para botar veneno. Você olhava assim, chega, estava branco com aquela aba de serra, jogando veneno. Hoje, você passe lá e casse uma abelha para fazer remédio que não tem. Morreu tudo, porque o veneno cai na flor, a abelha vai, pega a flor e morre. Já tem uma mulher, já morreu com 16 anos, já gestante, deu essa dor de cabeça tão forte que nem a dor, quando ganha neném, nessa dor não veio. A mulher não sentiu porque passou diretamente para a cabeça. E a dor de cabeça é tão forte que até faleceu a mulher gestante. Nós temos aí a PEC 215, né? Então que é muito, para mim é algo muito perigoso, porque tu começa a tirar o que sustenta pelo menos os territórios dos povos tradicionais. Se eles conseguirem aprovar essa PEC, eles avançarão, terão uma vitória importante para impedir as demarcações, certo? Tem outras armas, vocês já, vocês conhecem. A PEC 215 eles querem tirar o poder do Poder Executivo e passar para o Congresso Nacional. E passando para o Congresso Nacional, eles próprios, portanto os fazendeiros, a bancada ruralista, que tem um monte de gente lá, um monte de deputados e senadores lá, eles mesmos terão o poder de dizer se uma terra é ou não é indígena. O que vocês acham que eles vão decidir? Do que eu sinto, sabe, só o nome já está contando, né? Já está contando que é PECA. Então, já sapeca todo mundo. Já está acabando com todo mundo. Então, para mim, é muito difícil que eu não entendo bem o Cupem. Mas, do meu sentido, que essa PECA já está pecando mesmo o povo. E não é só povo. Vai pecar o rio, a terra da onde a gente vive. Então a gente vê uma contradição interna no jogo de interesse do governo em apoiar isso. Lógico, você vê em alguns momentos a política nacional, da discussão da preservação ambiental, a preocupação com a Amazônia, que coloca para fora nos encontros internacionais, que discute o aquecimento global. E, por outro lado, você vê as mesmas políticas governamentais impactando as áreas de assentamento, as comunidades tradicionais, expulsos por barragens, como a barragem de Marabá, que se construída nessa região, 60% do município de Esperantino vai ser expulso. E a gente está afetando diretamente também a barragem do Lajeado que saiu. E não só indígenas também, os ribeirinhos que moravam na beira do rio, que botavam vazante, para poder criar os filhos, manter. Hoje não tem mais nada, que acabou. Hoje a bacia do São Francisco vive uma crise que a gente previa que ia acontecer daqui a 50 anos. E no ano passado, para esse, o rio São Francisco bateu a menor vazão de todos os tempos. E isso prova é o Sobradinho, que hoje praticamente vai parar de gerar energia. De 6 turbinas, tem 2 funcionando, está com capacidade de 2%. Já daqui a pouco vai atingir o volume morto do reservatório de Sobradinho, que é um dos maiores reservatórios naturais, ou artificial do mundo, que inclusive quando ele está cheio, ele tem influência da lua, das marés. Nossa, o que eu mais sinto falta da ilha é o Tocantins, porque a ilha, o rio lá, o Tocantins, era nossa mãe, nós chamávamos Mãe Rio, porque ele nos dava o banho, matava a nossa sede, dava alimentação, porque era riquíssimo do peixe, Então hoje o que mais a gente sentimos muito foi a nossa alimentação, que era o peixe, A água que a gente chegava lá, mergulhava, a praia, que nem se fala. Nós tínhamos uma linda praia na nossa ilha que a gente usava e não custava dinheiro, não gastava dinheiro, E a gente
brincava, era um lazer espetáculo. Era natural, nós tínhamos lá o peixe, nós tínhamos a caça, nós tínhamos tudo isso, né? Nós tínhamos a chuva constante na época certa e hoje já nós não estamos tendo isso. Eu estou vendo que agora, pelo que vai, se Deus não tiver pena de nós, e que os meus filhos, já não vou falar nem dos meus netos, e que os meus filhos já vão passar por falta d'água, um lugar que foi tão rico. Essas plantações, elas, de certa forma, elas influenciaram no clima. O clima lá, chuva mesmo, escassez. Esse período era para estar chovendo, lá está escasso. Eu liguei ontem à noite mesmo para minha mãe, ela disse que lá está seco, não choveu nada. Qualidade de vida não é só ter um carro novo, não é só ter uma casa de telha, né? Um ar-condicionado. Qualidade de vida é um ar puro, é uma água limpa onde eu possa... É muita incoerência você ter que destruir meio mundo para ter uma piscina dentro da minha casa. E ali no terreiro está escorrendo o esgoto. Então lá na nossa área nós temos a água limpa, é uma piscina. Por que nós não zela essa piscina, né, que é coletiva? Tem um rio também que a gente pede, não é, para não ficar triste, porque a gente sente que eles ficam tristes também quando acontece alguma coisa assim, uns projetos que não aceitamos, não é? Eles fazem que eles querem que a gente esqueçam da nossa origem lá. Porque tem aquele ditado que diz assim, até um mês atrás a gente estava falando, que ele diz assim, se você não trabalha, se você não estudar, você vai para a roça. Como se roça é um bicho de 7 cabeças, como se é uma coisa sem valor. Se tu não quer estudar, tu vai para a roça, pro cabo do facão, cabo da enxada. Vai aqui na Serra da Capivara, aqui no Mato Piba, aqui perto, né? No Mato Piba, você vai encontrar na Serra da Capivara o quê? Né? Vai encontrar povos com 20 mil anos vivendo aqui. Significa dizer que se vive no lugar porque se conhece o lugar, não se vive sem conhecimento. Né? Então tem um conhecimento que esses povos foram transmitindo de gerações para gerações, né? Que hoje estão disponíveis para que a humanidade aprenda a conviver com esses ecossistemas no momento que a humanidade está passando por uma crise também ambiental profunda. Né? Então essa riqueza desse momento, desses povos, com essa cultura, a cultura dos povos do Cerrado, esse conhecimento que não é necessariamente um conhecimento convencional, científico, né? Mas a gente não deve confundir. Às vezes a gente fala assim, os gregos inventaram a filosofia. Eu acho fantástico o que eles inventaram. Eu adoro ler filósofos gregos, Sócrates, por exemplo, uma grande inspiração, ler Platão. Né? Agora, as pessoas não devem confundir. Os gregos inventaram a filosofia, não inventaram o pensamento. Não confundamos as duas coisas. A filosofia é uma forma de pensamento. Ela não é a única forma de pensamento. A humanidade é muito mais rica. Então a gente tem que descolonizar. Não para não aprender com os gregos, mas aprender com os outros. Hoje a gente está lutando para ter uma educação diferenciada para esses povos. A educação diferenciada é mostrar para as pessoas, para nossos filhos, que a terra, que a água, que a natureza, que o cerrado tem vida e que nós precisamos dele para sobreviver. E por isso hoje a gente faz parte da Associação de Pais e Estudantes da Escola Família Agrícola de Campos Lindos, que é para tentar buscar a educação voltada para esse povo. Que o governo deveria era dar a educação voltada para cada etnia, porque nós estamos sendo obrigados a tirar nossos filhos da nossa cultura, de nosso jeito de ser, para ser o jeito do agronegócio, para ser o jeito do governo mais ganhar dinheiro. Né? As nossas comunidades, os nossos povos do Cerrado, né? Os agroextrativistas, têm um modo peculiar, né, de lidar nessa relação com a terra e o meio ambiente, que é o que a gente chama de agroecologia, né? Que é uma proposta diferenciada onde a família, a comunidade, a terra, a água, esse bem natural que é importante para o homem e a mulher, né, do Cerrado, ele vem propiciar essa existência em harmonia, né,
homem e natureza. Então a agroecologia ela tem esse olhar diferenciado, né, sobre essa relação, né, entre os seres, né, e o seu meio ambiente. E também trazendo também uma proposta de produção diferenciada, quando você está, por exemplo, valorizando as frutas nativas, né, você não precisa degradar o meio ambiente nem derrubar, né, quando você também implanta numa região dessa o que nós chamamos de sistemas agroflorestais, seja no quintal, numa roça, você está revitalizando o meio ambiente através do enriquecimento de fruta. Então a agroecologia ela trata dessas questões da produção, né? Nosso sonho é de viver em paz, tranquilo, criar os filhos, plantar roça, plantar arroz, plantar mandioca, cuidar da natureza, que os indígenas não destroem a natureza. Os indígenas não desmatam a natureza, não acabam a natureza, eles preservam a natureza. Por isso que os empresários, por isso que os fazendeiros, o governo, não quer que os indígenas fiquem nesse local. Eles querem despejar. Se nós ficar de braço cruzado, eles vão despejar. Nós não temos território seguro. Mas para ter segura, a gente não vai deixar de lutar. A TI simplesmente é isso. É falar sobre essas coisas. Falar sobre você é indígena, você é negro, certo? Você não tem que esquecer disso. Você é ribeirinho, você é sertanejo. Então essa TI que foi pensada, criada lá no Taim, foi justamente para fazer isso. E para vir chamar mais pessoas do Maranhão e do Brasil todo. Porque ela vai ser constantemente, ela está sendo tecida. A cada grupo, a cada parceiro e entidade que venha a somar com a gente, está dentro da teia também. Então ela vai só crescendo. Como eu falei, é um trabalho de formiguinha. Hoje eu estou aqui, aí eu levo para lá, aí a gente repassa, vai repassando, e todo mundo vai conhecendo a história de um ao outro. Aí então isso significa que ninguém está sozinho. Que às vezes eu estou sozinha nessa luta, mas não está não. Liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tem. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Liberdade vem e pisa este firme chão de verdes ramagens. Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem. Mira essas flores, abraço aberto pra te acolher. Mira essas flores, abraço aberto.